Olá, vocês já ouviram falar sobre ataque cardíaco? Uma causa de morte bastante comum, principalmente no Brasil. Hoje iremos falar sobre essa patologia. O infarto do miocárdio também é conhecido como ataque cardíaco e consiste na necrose do músculo cardíaco, morte do tecido, que resulta da isquemia, ou seja, diminuição do suprimento sanguíneo. Dados do Ministério da Saúde apontam que o infarto agudo do miocárdio foi a causa mais prevalente de óbitos por doença cardíaca no Brasil, sendo responsável por mais de 95.557 óbitos no ano de 2019. A maioria das mortes ocorre nas primeiras horas de manifestação da doença, assim, fora do ambiente hospitalar e geralmente sem assistência médica. Ele pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas os riscos aumentam conforme o aumento da idade. Aproximadamente 10% dos infartos do miocárdio acontecem antes dos 40 anos e 45% ocorrem antes dos 65 anos. Grande parte dos infartos agudos do miocárdio é causada pela obstrução trombótica de uma artéria coronária previamente afetada por aterosclerose. Mas e como ocorre a oclusão de uma artéria coronária? Bom, em um infarto agudo do miocárdio típico, uma placa ateromatosa, que é uma placa de gordura aderida à artéria, rompe-se subitamente, causando o contato do conteúdo da placa com o sangue. As plaquetas, então, se aderem à placa rompida e se tornam ativadas, liberando várias substâncias, como a tromboxano A2, que vão ocasionar mais agregação plaquetária e vasoespasmo. A ativação da coagulação pela exposição do fator tecidual e por outros mecanismos aumenta o trombo em crescimento. Nesse momento, podemos considerar que se forma um amontoado de células com várias moléculas, e em questão de minutos, esse trombo pode evoluir e obstruir totalmente o lúmen de uma artéria coronária. Esse bloqueio causa a perda do suprimento sanguíneo ao músculo do coração, e esse fato irá proporcionar intensas alterações bioquímicas, morfológicas e funcionais. Segundos após a obstrução vascular, a glicólise aeróbica cessa, levando à queda do nível de ATP, que é a nossa molécula de energia, e ao acúmulo de metabólitos nocivos, como o ácido lático, nas células do coração, chamadas de cardiomiócitos. A consequência funcional é a rápida perda da contratilidade, que ocorre 1 minuto após o início da isquemia. Algumas alterações iniciais são reversíveis. Somente a isquemia grave, que dura pelo menos 20 a 40 minutos, causa dano irreversível e morte de cardiomiócitos, levando à necrose. A extensão de necrose, ou seja, a quantidade de tecido do coração morto pela oclusão coronariana, depende do território suprido pelo vaso obstruído, do grau de oclusão do vaso, que pode ser total ou parcial, do tempo que dura a oclusão coronariana, da quantidade de sangue suprida por vasos colaterais aos tecidos afetados, da demanda de oxigênio necessária para o miocárdio funcionar regularmente, dos fatores presentes no indivíduo que conseguem dissolver imediatamente o trombo oclusivo e de como o músculo se recupera na zona de infarto após desbloqueio da artéria. A placa ateromatosa acomete a camada interna, chamada de íntima, de artérias de médio e grande calibre. Ela é formada por uma região central composta por lipídios, especialmente o colesterol, que podem estar dentro ou fora das células, restos celulares e por células de defesa. Essa região é recoberta por uma capa fibrosa composta por células musculares lisas, células de defesa, conhecidas como macrófagos e linfócitos, células com aspecto espumoso ocasionado pelo excesso de lipídios no seu interior e várias proteínas. A formação da placa causa tipicamente saliência e redução da luz vascular. As placas podem ser de dois tipos, dependendo da sua composição. No primeiro tipo, as placas são moles,
ou instáveis e têm mais componente lipídico, restos celulares e leucócitos, com pouco tecido conjuntivo. No segundo tipo, as placas são duras ou estáveis, com maior quantidade do componente fibroso e pouca gordura. Mas vocês devem estar se perguntando, por que essa placa se forma e como ela pode obstruir a artéria? Bom, inicialmente, precisamos entender que vários fatores agridem as células que revestem o vaso sanguíneo, como o aumento de gordura ou de glicose na corrente sanguínea, substâncias contidas na fumaça do cigarro ou mesmo a pressão alta. Essa agressão causa uma disfunção endotelial, que resulta em adesão de plaquetas e leucócitos, como monócitos, ao endotélio agredido, bem como aumento da permeabilidade vascular, permitindo a passagem de moléculas para a íntima, incluindo proteínas carregadas de colesterol, como o LDL. Em seguida, os monócitos entram na íntima e se transformam em células superativas, passando a ser chamadas de macrófagos. Com o acúmulo de gordura no local, os macrófagos e células musculares lisas internalizam os lipídios e se transformam em células espumosas. O LDL pode ser transformado em substâncias tóxicas para as células endoteliais, agredindo ainda mais essas células e estimulando a inflamação no local. Como resultado, ocorre a proliferação das células musculares lisas, a produção de colágeno e matriz extracelular e a ativação de mais células inflamatórias, como linfócitos T. Ocorre ainda o acúmulo de lipídios fora ou dentro de macrófagos e células musculares lisas. A repetição de todos esses fenômenos leva ao acúmulo progressivo de células, lipídios e matriz extracelular, resultando no ateroma. Mais tarde, forma-se a capa fibrosa que envolve o núcleo lipídico da lesão. As placas ateroscleróticas são classificadas em estáveis ou instáveis. As instáveis são mais vulneráveis a sofrerem ruptura ou ulceração da sua superfície, causando a liberação de substâncias protrombóticas no local que estimulam a formação de trombos que podem ocluir a luz vascular totalmente ou parcialmente. Como resultado final da oclusão da artéria coronária, temos o infarto agudo do miocárdio. Os infartos agudos do miocárdio podem ser modificados pela reperfusão, que possuem o objetivo terapêutico de salvar a maior quantidade possível de miocárdio isquêmico por meio da restauração da perfusão tecidual o mais rápido possível. A reperfusão é obtida por trombólise, que é a dissolução do trombo pelo ativador tecidual do plasminogênio, angioplastia ou cirurgia de revascularização do miocárdio. Porém, apesar de melhorar parte do coração, a reperfusão pode trazer malefícios em alguns casos, podendo causar um dano ainda maior do que já ocorreu, conhecido como lesão por reperfusão. São inúmeros fatores que ocasionam essa lesão, como por exemplo, a produção de radicais livres logo após o início da reperfusão, danificando ainda mais os cardiomiócitos. E quais são os fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio? Bom, os fatores de risco são basicamente a presença de doenças cardiovasculares, tabagismo, diabetes, dislipidemias, hipertensão arterial sistêmica, histórico familiar precoce de doença cardiovascular, idade avançada e obesidade. Os sintomas de um infarto agudo do miocárdio iminentes são dor ou desconforto no centro do peito que pode irradiar com mais frequência para o braço esquerdo, mandíbula ou costas. Além disso, a pessoa pode ter dificuldade em respirar ou falta de ar, sensação de enjoo ou vômito, sensação de desmaio ou tontura, suor frio e palidez. Gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe para ajudar o nosso projeto e levar mais informações para todos.